Fala, povo! Sejam muito bem-vindos ao 14º episódio do Resenha FC, esse programa tão amado por mim, por nós e por vocês. Então, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a fase das oitavas da Champions League, né, que foi bem deliciosa, né, para alguns e para outros, coitados. E para debatermos sobre essa fase, a gente está aqui com nossos queridos Biel, Rafa e o nosso mais novíssimo contratado, Bicho Beto. Por favor, se apresentem, meus queridos. É um prazer estar com vocês. Fala, rapaziada. Tudo bem com vocês? E é isso aí, né? Vamos para mais uma rodada, né? Um mata-mata da Champions aí que teve diversos gols, né? Baitas goleadas, e vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Cara, quem a vida sempre aparece. Voltamos aqui, gente, para falar sobre mais uma rodada, mais uma rodada de Champions. Rodada muito boa, muito gol. Bayern e Barcelona quiseram só humilhar seus adversários sem necessidade alguma, mas vamos embora. Fala, rapaziada, um prazer estar participando aqui pela primeira vez com vocês. Hoje a gente vai tratar aqui das oitavas de final da Champions, que como o Rafa e o Gabriel já disseram, muito gol, muita coisa a ser falada, debatida, então vamos embora. Bom, e para a gente começar, vamos falar do jogo que a gente considerou muito menos importante para uns, porém para mim era o melhor jogo, o jogo mais especial, que foi Bodo Glimt e Sporting, que cravou, né, ali a história do grande time do Bodo Glimt, que ganhou o jogo da ida por 3-0 e todo mundo falou, acabou, Bodo Glimt passou, vamos ver a volta. Então, aí teve um pequeno detalhe que os portugueses enfiaram 5 gols e conseguiram uma das maiores viradas na história da Champions. Então, que conseguiu fazer os caras chegarem nas quartas e por lá vão ficar mesmo. Então, o que vocês falaram sobre... Vocês realmente pensaram que o Bodo Glimt ia passar? Nossa, demais. Cara, depois do primeiro jogo, acho que todo mundo era Bodo Glimt naquele momento. Só que eles entram no segundo jogo com uma postura muito covarde. Muito covarde. Tipo, depois que eles tomam o terceiro gol, você vê eles saindo, eles começando a jogar bola. E você lembra do primeiro jogo, você vê que, entraram de sacanagem, parece. Não é nem de sacanagem, tipo... Tinha opção, conseguia jogar bola, só não quis, tá ligado? Esperaram tomar 3 gols, levar o empate, o jogo pra prorrogação pra querer jogar bola. Aí pediu pra perder, pediu pra levar 5 gols. E ainda vendo o retrospecto do Bodo na Champions, nos últimos 5 jogos antes desse primeiro contra o Sport, eles tinham ganhado 5. Ganharam contra o City, contra o Atlético de Madrid, as 2 vezes contra a Inter de Milão, lá em Milão e na casa deles, e contra o Molde, no campeonato deles lá do Noruega, se eu não me engano. Então a gente esperava que o Bodo fosse para cima, segurar esse resultado, mas não, eles se fecharam e acabaram tomando 5 gols. É que assim, a gente também tem que lembrar a gente tem que lembrar também que o Bodo Glimt é um time que, assim, o elenco dos caras é puramente de noruegueses, né? Basicamente o time base, não tem contratações de fora, e o que tem não é de tanta expressão. E pensando assim em questão orçamentária, é só ver o Sporting, que é um time português que tá ali no meio da... Não vou puxar o meio da Europa, não literalmente, né? Porque tá na ponta da Europa, mas sempre tem um contato de ida e vinda de jogadores. E na Noruega todo mundo nem lembra quem que vai e quem sai. Alguns em específico. Deixando bem claro. Então eu tem acho que foi uma estratégia... Eu acho que foi uma estratégia muito mal montada, né, do técnico do Bodo, porque, assim, tinha uma vantagem muito satisfatória, né? E assim, se for pegar o retrospecto de grandes viradas na Champions, quase todas têm essa mesma história, né? É uma grande goleada no jogo da ida, e na volta o time se fecha completamente só para segurar esse placar. E assim, eles não precisavam nem se dedicar muito no ataque, mas era mais mesmo fazer outra estratégia, né? Porque é sempre a mesma coisa, ainda mais pensando no Bodo Glimt, né? Que não tem grandes peças na defesa, né?
Tanto que os zagueiros, né, a parte direita ali do campo do Bodo foi muito mal no jogo, né? E a parte esquerda do Sporting, principalmente com o Gonçalo Inácio, que é um absurdo de zagueiro, foi muito bem. Então, assim, o Bodo morreu na praia, né? Já estava ali praticamente classificado, era a grande história da Champions, e perdeu essa vaga aí eu acho que por muito descuido do técnico e dos jogadores. Justo. Assim, eu acho que o problema do Bodo Glimt foi realmente uma questão estratégica. Eles não tinham, eu acho que o técnico não tinha tanto conhecimento da bola, porque, na minha visão, era simples. Era só instaurar um parque de bus e acabou. Aí agora... E nem isso, talvez eles poderiam ter saído como eles fizeram nos 2 jogos contra a Inter. E eles conseguiram ganhar os 2. Talvez se eles não tivessem ficado tão recuados assim, eles até poderiam ter saído com um empate ou quem sabe até a vitória desse jogo. Eu concordo. Até mais dada, assim, comparando com as devidas proporções, igual o Real Madrid fez, né? Tinha uma vantagem boa, mas jogou bola. O City teve ataques no jogo, depois a gente vai falar disso, mas o Real Madrid jogou bola, foi para cima. E deu no que deu, né? Eu acho que o Bodo, por mais que tenha jogadores de qualidade inferior, até comparado ao próprio Sporting, poderia ter feito isso, porque a vantagem era boa. O Sporting não é um time que faz grandes goleadas assim, tirando no Campeonato Português, né, contra os times portugueses que não são parâmetro para muita gente, né? E perdeu a chance. Sinceramente, perdeu a chance de ser uma grande história. Por mais que tenha sido, né? Foi uma história muito bonita. Chegou longe, nas proporções deles. E também queria destacar o nosso grandiosimo Luis Soares. Não aquele do Barcelona, mas sim o centroavante do Sporting. Então, bom, finalizando aqui. Boas peças, né? Tem. Muito só jogador outro... interessante. Por exemplo, também um outro jogador que, por mais que seja ponta, ele funciona muito bem de goleiro, né? Porque é só pegar ali que ele fala que nós catamos no gol, né? Bom, a gente vai agora passar para o confronto do Bayern de Munique, que simplesmente passou o carro, atropelou a poderosíssima da Atalanta, que ele vem se destacando também como acho que um dos candidatos ao título. E igual sempre, o Bayern ele consegue sempre ser um dos melhores times da temporada, mas simplesmente a hora que ele chega na reta final, o time desaparece, morre e perde para alguém que não faz nem sentido. Tá bom. Depois da primeira fase praticamente perfeita, a equipe da Baviera realmente impôs ali um respeito e aplicou 10-2 no placar do agregado contra a Atalanta. Então, nessas oitavas de final, os caras foram assim, o que mais conseguiram destacar, tirando o PSG também, que foi interessantinho. Mas esse time aí do Vincent Kompany, vai chegar longe ou não vai? Para mim, ele chega muito longe. Se for olhar até os jogos da Champions, é bizarro o que eles estão fazendo. São 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Eles fizeram 15 gols nesses últimos 5 jogos antes do primeiro jogo, né? Estão em primeiro na Bundesliga com 68 de saldo de gol. Então eu acho que aquele rolo compressor do Pep Guardiola foi restaurado e para mim eles são um dos favoritos para o título dessa Champions. Eu acho que o que vem acontecendo é nada menos do que se espera da cultura do Bayern de Munique, né? De algo assim, porque querer amassar o adversário, jogar muito, muito em cima. Ontem você via no fim do jogo, acho que com 40, 35, 40 minutos, o Bayern marcando pressão com 6, 7 caras no campo adversário. O jogo tava 4-1, o jogo tava 10-2 no agregado. Isso é Bayern de Munique, tá ligado? Tipo, um time... Cara, hoje é meu favorito para ganhar a Champions League, sabe? Tá? Eu acho que eu não sei. Eu gostaria de ver mais do PSG, porque agora parece também que engrenou legal. Mas esse Bayern é muito forte, né? A gente pega o ataque, pô, o Carl joga muita bola, tipo, e ele é novinho ainda, então ele tem a tendência a ele melhorar mais ainda. O Harry Kane sem palavras, né? E é impressionante como o Luiz Dias encaixou bem nesse elenco, né? Porque muita gente pensava, saiu do Liverpool, deu sorte de ir pro Bayern,
e na realidade caiu como uma luva para o Bayern ali. É um jogador que faz muita diferença, né? Fez um gol e uma assistência no jogo da volta, né? Lá na casa do Bayern. E o time inteiro é muito bom, né? Até o goleiro, o nosso querido Urbig, fez um bom jogo também, né? Vou ser lembrado, porque o coitado do Bayern não tinha um goleiro para jogar. O bichão teve que voltar de lesão para jogar e deu certo. É um time muito bom. E também destacar o péssimo momento da Atalanta, né? Que tem um time que tem peças ali até interessantes, né? Ali no ataque, no meio de campo, mas a zaga e o goleiro bem abaixo. Pelo menos foi bem abaixo nesses 2 jogos da Champions. Destacar também o Olise, e junto com o Luiz Dias fazendo uma dupla de pontas, por assim dizer. Foi um absurdo que ele fez no primeiro jogo, 2 gols e uma assistência, um golaço de fora da área ainda no primeiro tempo, e o que esse cara joga de bola, se ele tivesse jogado o segundo jogo, eu acho que ele ainda poderia ter levado mais uns 2 gols pelo menos, e quem sabe até ter sido, sei lá, 6-1 para o Bayern, porque a Atalanta jogou muito mal na minha visão, vem num momento meio instável na temporada. Então acho que se o Olise tivesse jogado até teria desequilibrado um pouco mais. E vale lembrar também que o Bayern estava com um time misto esse segundo jogo e mesmo assim foi 4-1. Então, é um absurdo o que eles fizeram esse jogo. Então, esse ponto eu acho muito, muito bom de ser tratado, né? Porque, mano, os caras estavam com o time misto. Não tinha o Musiala, não tinha o Kimmich, não tinha o Olise, não tinha o Afonso Davies, não tinha Manuel Neuer. Ou seja, é basicamente metade do time. E são jogadoraços, né, que eu falei. E mesmo assim, aplicou um 4-1, pô. É um absurdo. É um absurdo. É realmente muito perigoso e vamos ver, porque agora pega o Real Madrid, né? E o Bayern, querendo ou não, contra o Real Madrid, tem a famosa tremida, né? Mas, quem sabe não é esse ano, né? E ó, eu quero trazer aqui uma discussão. Harry Kane, esse ano pode ganhar a bola de ouro? Pode ser o melhor do mundo? Na minha opinião, acho que depende da Copa. Já tá na hora. Já tá na hora. Se a Inglaterra for campeã da Copa, é mais que óbvio, né? Aí você acorda e você lembra que a Inglaterra nunca vai ser campeã da Copa. Graças a Deus, né? Diga-se. Mas desconsiderando a Copa do Mundo, merece ou não merece? A Bundesliga é fácil de ganhar, né? Vai ganhar com 70 gols na artilharia. Eu acho que depende da Champions. Mas se o Bayern vencer a Champions, acho que é 70% de caminho andado. Pensando que vai ganhar a Bundesliga, tipo, obviamente, né? Vai ganhar a Bundesliga, o Harry Kane vai estar... Segunda-feira é o Bayern de Munique. Então. E caso ganhe a Champions, acho que bastante caminho andado. Porque realmente é um grande jogador que talvez mereça esse prêmio e nunca tenha ganhado, né? Acho que também uma coisa que vai contar muito vai ser a artilharia da Champions, que se eu não me engano, Harry Kane tá brigando com o Mbappé. E acho que vai ser uma coisa que vai pesar, fora a Copa, né? E a própria Champions. Eu acho que ele vem numa temporada muito forte e por mais que a Bundesliga seja uma liga um pouco limitada, o que ele está fazendo é surreal, metendo gol a rodo. Então, acho que é um nome para ficar de olho entre os favoritos para ganhar a bola de ouro. Bom, então acho que a gente fecha nisso. Então agora a gente vai falar sobre um outro confronto que foi bem explosivo. Foi Chelsea e Paris Saint-Germain, que simplesmente atropelou, colocando um placar de 8-2 no agregado. E o time francês simplesmente destruiu no Parque dos Príncipes, botando 5-2. Então, já foi humilhante o 3-0 e o 5-2 foi assim, a mesma coisa, porque pensando assim, questão de gol, foi 3 de diferença em todos os jogos. Então o PSG ele vem forte de novo e acho que ele tá engajado para conseguir ganhar. Vocês acham que consegue chegar ali? Agora eu não lembro como que ficou a tabela, se o Bayern tá do lado de cá e o PSG tá do lado de cá, mas haveria uma final? Deixa eu olhar aqui. Cara, eu acho que de novo o Paris Saint-Germain cresce no momento certo na Champions League.
tipo, começou mal, começou a temporada mal, tipo, problemas de lesões. Dado momento o time não jogava bem, não engrenava, e agora, de novo, igual ano passado, voltou no momento que precisa, no mata-mata, quando afunila mesmo, o time voltou a jogar bem. Muito bem. Sim. Falei errado, acabei que de conferir. PSG e Liverpool podem se enfrentar. PSG e Bayern podem se enfrentar na semifinal. Então, não haverá essa final. o Ou final PSG vai antecipada. pegar o Bayern ou o Real, né? Mas do outro lado tem Se Barcelona e Arsenal, né? Então, Se o PSG passar. Toco depois. é verdade. Cara, o PSG, eu acho que ele tem um ponto muito importante nessa temporada, que é o mesmo da temporada passada. É ganhar a Ligue 1 quanto antes. Porque o quanto antes você ganha a Ligue 1, você já pode poupar na Ligue 1 e dar 100% de foco a Champions, que foi o que aconteceu na temporada passada e deu no que deu. A parte importante da temporada é agora, né? São essa reta final da Champions. E parece que acordou, né? Os caras acordaram e vieram muito forte. Assim, o Chelsea foi amassado. Não teve chance alguma de vencer esse jogo. E foi um jogaço assim, do PSG, não tem nem muito o que falar. O Kvaratskhelia é um absurdo de jogador. E eu acho que é isso, pô. Sinceramente, um baita jogo do PSG e o Chelsea. O Chelsea é um elenco muito novo, né? Então, acho que o Chelsea deveria repensar o que fazer nessa temporada, porque ainda pode ficar sem a vaga da Champions, né? E além desse elenco ser muito novo, acho que falta um pouco de experiência. Eles vêm num momento muito ruim também. O Sênior foi contratado, sei lá, não completou 10 jogos agora. E nos últimos, sei lá, 4 jogos em casa, ele perdeu 2. Então, o Chelsea está num momento muito frágil na temporada. E acho que esse confronto contra o PSG só serviu para ressaltar o quão bom esse time do PSG é, que Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé e Vitinha, principalmente, para mim é um puta de um jogador. E esse elenco do Chelsea, por mais que ele tenha muitas estrelas, assim, jovens, sub-23, sub-20, ainda é um pouco frágil, mas eu acho que na mão do Rossenior pode engatar algo a mais, mas que ainda está desejando um pouco ainda, está deixando a desejar. Eu acho que a Copa do Mundo de Clubes elevou o Chelsea num nível que eles não são. Porque ganhou a final lá do PSG, 3-0, muito da hora. Mas, gente, esse elenco não é desse nível. Sinceramente, não é desse nível. É um elenco jovem, que é bom, é promissor. Mas, por exemplo, não é um elenco para se vencer Premier League, por exemplo. Não é um elenco para chegar na reta final da Champions. E eu acho que o PSG impôs o que era óbvio, entre aspas. Por mais que seja um grande jogo contra o Chelsea, tudo mais, são dois grandes times, né, com muita história na Champions, o PSG é mais forte. O PSG é muito mais forte e é muito, muito mais bem treinado, né? E eu acho que o Chelsea é um elenco promissor, mas tem que focar agora nessa vaga da Champions, porque se perder essa vaga vai ter um déficit aí absurdo. Sim. Acho que isso que você falou, Rafa, fica muito claro com o primeiro gol do PSG no segundo jogo, com o erro do Sar, o lateral que jogou. Que assim, a bola foi lançada e o Kvaratskhelia ganhou no corpo de um cara que tem 2 metros, é muito mais forte que ele. O cara perdeu a bola no jogo de corpo pro Kvara e levou um gol aos 7 minutos. Então, tem uma fragilidade defensiva, acho que tanto por essa falta de experiência, tanto por ajustes técnicos, assim, que foram escolhas erradas. O Rossinier até tira ele quando acaba o primeiro tempo, mas mesmo assim não consegue evitar levar 3-0 em casa. É aquilo, né? É aquilo. Empurrou a vara, o Sar não aguentou. Perfeita análise, hein, Rafa? Bom, puxando aqui outro confronto, até mudei de modelito para puxar o jogo, assim, que para mim seria o melhor confronto, foi Manchester City e Real Madrid. Mais uma classificação dos merengues em cima do City. Graças ao bom Deus, esse time caiu, não aguento mais. E o Pep Guardiola simplesmente foi amassado. Com 5-1 no placar agregado, sendo 3-0
no Santiago Bernabéu. Me dá alegria ver quantas vezes o City já caiu pro Real Madrid. Se não me engano, são 5 já. Enquanto isso, todo mundo... Aí eu era uma monte de filhinho com um. O Real Madrid já mandou esse time embora 5 vezes. Não, nada me dá mais alegria. E não sei se dá pra vocês também essa alegria. Aí eu sou mais Real Madrid, eu sou mais Vini Júnior, né? Mas é impressionante, né? Porque, tipo, a gente via antes dos dois jogos, os jornalistas falando, né? Os comentaristas falando que provavelmente seria um amasso do City por conta dos desfalques do Real, né? Mano, e chega na hora, o Real ativa um negócio que é uma coisa de doido, né? Simplesmente o Valverde dá a louca aspas, porque ele sempre fez essas jogadinhas, mas do nada ele decidiu fazer 3 em um jogo só e foi o craque do jogo, pô. E o jogo da volta, assim, o Bernardo Silva, eu entendo a questão de reflexo, né? Tipo, foi no reflexo, aí ele, né, deu uma abraçadinha ali, deu um salve, é a famosa manchete, né? Nem foi manchete, né? Porque ele pegou meio, tipo, de cruzadinho o braço, assim. Mas deu uma chapada legal, né? Porque acabou com o City, né? Depois daquilo, acho que os jogadores até começaram a jogar melhor, porque acho que eles ficaram, tipo, leves, né? Falaram, agora já foi 100%. Aí eles ficaram leves e começaram a jogar melhor. Mas o Real, assim, é um negócio de doido, né? O Courtois também é outra coisa que tem que ser falada, né? Que jogador que é Courtois? Eu acho que já passou da hora dele ser, pelo menos, debatido no meio de Neuer e Buffon. Debatido, não precisa falar que ele é melhor, mas eu acho que o debate é bem injusto. Muita gente falava, antes do Xabi Alonso ser demitido, que a culpa poderia não ser do técnico, os jogadores têm culpa, parcela de culpa nisso também. E acho que ficou muito nítido depois da entrada do Arbeloa, o quanto o Real Madrid melhorou, o quanto conseguiu ter um desempenho muito mais favorável. E na Champions League, o Real Madrid é um negócio surreal que não dá para entender o que acontece. Se eu não me engano, nos últimos 3 anos, a gente teve Real Madrid City nas oitavas, e o Real Madrid eliminou o City nos últimos 3 anos. Então, mesmo a gente vendo sem Rodrigo, sem Militão, sem Bellingham, o Mbappé no banco, sem jogar o primeiro jogo, a estrela do jogo primeiro foi o Valverde, meteu um hat-trick avassalador, assim, lindo, 3 gols lindos. E no segundo jogo, acho que é isso que o Rafa falou, o Bernardo Silva talvez tenha sido essa questão de ir no reflexo, mas você cometer um pênalti desse no primeiro tempo, no comecinho do jogo, com o City marcando alto, o Real Madrid já tinha tido uma chance com o Valverde, uma bola enfiada pelo Vini, que ele erra, né? Ele foi tentar dar uma cobertura no Donnarumma, acabou errando, deixou de graça ali pro goleiro, mas dá para ver que o Real Madrid já estava buscando esses espaços nas costas da zaga, porque o City estava marcando muito alto, e o Bernardo Silva acaba sendo expulso no comecinho do jogo, e isso já prejudica demais o City, que até consegue fazer um gol, mas não é suficiente, né? Porque já estava 3-0, o Real já tinha convertido o pênalti, o Vini Júnior fez o gol, já estava 1-0, aí o Haaland faz mas não é nem perto do suficiente que eles precisavam para reverter o resultado, né? Cara, acho que fala muito sobre como vem não desempenhando tão bem o time do Manchester City, principalmente essa temporada. A temporada passada já não veio legal e essa tá. Mas mesmo assim conseguiu levar a Premier League e essa daqui tá, tipo, quase tudo dá errado. O time joga bem, dá errado, o time joga mal, dá errado. E a troca do comando técnico no Real Madrid fez muito bem pro time. O time joga mais leve. O Vinícius Júnior tá jogando mais leve. O meio de campo tá jogando leve. Mesmo com o desfalque, tá jogando bem. E, tipo, analisando assim, eu não vejo uma mudança tática tão gritante assim do Real Madrid. Mas assim, o time tá jogando muito melhor. Eu acho que é muito essa questão do apoio do técnico. É perceptível o que aconteceu com o Endrick, essa rixa que o Xabi Alonso estabeleceu com o Rodrigo disputando posição com o Vini Júnior, o Mbappé sendo a estrela do time, todos os gols sendo focados nele. Acho que foi uma carga excessiva colocada sobre os jogadores que o Arbeloa não coloca isso, né? E dá para ver a diferença do time jogando, como o Gabi falou, muito mais leve em campo. Eu concordo. O Arbeloa já tá na casa faz quanto tempo? É velho de casa. Então, ele já tá ali, ele conhece muito bem
o esquema de como que é o time. É como se fosse pensar o Muricy quando foi técnico de São Paulo lá a princípio ali. O cara já estava técnico de São Paulo há muito tempo. Então ele já sabia como que era, já sabia toda a questão dos jogadores. Então ele sabia administrar muito bem o elenco do que o Xabi, que chegou, saiu, foi pro Leverkusen, que era um bagulho totalmente aleatório, e foi pro Real Madrid. Então acho que isso é muito importante também de se analisar. Foi como mas tem essa diferença, propriamente. De um já tá lá faz muito tempo. Eu acho E também que você essa compra sempre uma contratação... ideia da pessoa mais antiga. Sim, eu acho que essa contratação do Xabi, na real, que foi muito, muito mal planejada, né? Porque o Real Madrid já tinha um planejamento de uma janela de transferências, trazendo Carreiras, o Mastantuono, toda essa rapaziada, né? E alguns foram a pedido do Xavi, outros já estavam fechados do Xabi, né? E assim, o Xabi, ele jogava no Leverkusen de um jeito completamente diferente do que o Real Madrid sempre jogou nesses últimos anos com o Carlo Ancelotti, né? E eu acho que é uma mudança muito drástica para ser feita de uma forma tão rápida assim e ser aceita pelo elenco de uma forma tão rápida. Ainda mais com o que o Beto disse, né? De tudo bem, você quer mudar a questão tática? Ok, justo. Cada técnico tem seus jeitos, né, de jogar, o que ele acha melhor. Agora, você, por exemplo, tirar o Vini Júnior quase todo o jogo, tanto que teve até aquela questão lá, acho que foi contra o Barcelona, né, que ele sai super irritado, né, que gerou muita repercussão. Você tirar o jogador todo o jogo, que há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, era o principal jogador do elenco, não ganhou a bola de ouro por uma questão de injustiça. É um negócio muito duvidoso, assim, da parte do técnico, né? Tem a questão, além disso, né, do Rodrigo, do próprio Endrick, questões com o Tchouaméni, né, com o Valverde na lateral direita, enfim, foi um caos, né, todo esse comando do Xabi, e a melhor decisão, com certeza, foi a demissão. Porque, por mais que o Arbeloa, nossa, travei no nome do queridíssimo, do Arbeloa, seja uma marionete do Florentino, né? É uma marionete que faz um trabalho justo, vai. Não é nada de mais nem nada de menos. Então, pro Real Madrid, se o velho não fosse bom, ele não tava até hoje no poder. Ele é muito um Eurico Miranda da vida, né? Dadas as devidas proporções. Tá, orçamentárias e contratuais. Então, bom, justo. Acho que falando para uma outra partida que teve assim uma grande importância, mas ao mesmo tempo foi o famoso nadou, mas vai morrer na praia, foi Tottenham e Atlético de Madrid. Um grandioso placar de agregado de 7-5, desculpa. O jogo de ida foi lá em Madrid, o time da casa saiu com a vitória de 5-2, e quase que foi tudo por água abaixo quando os Spurs começaram a tentar uma remontada. Só que, infelizmente, o time londrino não conseguiu. E o Atlético segurou e acabou botando de novo. Esse time que tentou, mas não vai ganhar nada, como sempre. Ninguém quer nem comentar sobre o Tottenham e Atlético, né? Pra ver o tamanho do jogo. Mas assim, o Tottenham é bizarro. Surreal o que eles estão fazendo. Eles perderam as últimas 6 partidas e aí do nada resolvem jogar em casa, meter 3 gols no Atlético, mas os caras já tinham tomado um amasso. O técnico que foi demitido só fez merda no comando, só piorou o time, e acho que é muito nítido, se você ver a classificação da Premier League, eles estão a 1 ponto da zona de rebaixamento, perderam muitos jogos bobos assim em casa, que não tem nada a ver com o poder monetário. O time que eles têm, contrataram o Xavi Simons, que é um grande jogador essa janela, mas o planejamento que eles têm para a temporada foi péssimo, e esse técnico que eles contrataram, eu particularmente não conhecia, não gostei dele, acho que ele implementou um estilo de jogo que não funcionou para esse time, e foi um amasso do Atlético de Madrid. O primeiro jogo 5-2, tomaram gols por bobeira, assim, acho que o Simeone expôs muito o time, assim como vem acontecendo em vários outros jogos, né? O Atlético tem tomado muitos gols por estar mais exposto, assim, jogar no pé de pressiona.
Mas na volta, principalmente, o Tottenham até conseguiu se sair melhor um pouquinho, mas tomou 2 gols que deixa claro o quão frágil esse time é, né? É engraçado, O problema, né? Pode falar o problema. assim, eu vejo que muito problema inicial foi o grandioso goleiro reserva, que o Vicário não estava legal. Então, é o Antonin, né? Alguma coisa assim. A grande atuação do Antonin ferrou muito o Tottenham nesse sentido. O que eu acho desastroso é o fato de o Atlético de Madrid conseguir passar de novo por uma fase de grupo com simplesmente o Simeone. Tá na hora de demitir esse cara já. Não dá mais. E o Felipe Luiz tá aí, né? Tá só esperando. Tá só esperando o salve. Não, mas eu concordo com o Enzo. Não que o Simeone seja um lixo, mas eu acho que também que já deu. Já deu, né? Para mim, sinceramente, o Atlético... Pelo amor de Deus. Ah, tem tempo, viu? Acho que é mais de 14, né? Ou é 14, não sei. É muito tempo. Mas o Atlético é um time confuso até de a gente explicar, né? Porque é difícil saber como ele vai chegar pro jogo. Porque uma hora é um time super retranqueiro. Outra hora, do nada, começa a pressão lá em cima, atacar com ponta, tudo para cima. É difícil explicar esse time, porque cada hora ele faz uma coisa e geralmente, quando chega nessa parte final da temporada, ele escolhe a opção errada. Geralmente ele escolhe a opção errada. É o que geralmente acontece. É que contra o Tottenham também é uma disputa de um time que geralmente escolhe a opção errada contra um time que sempre escolhe a opção errada. Aí, né, obviamente, passou o que de vez em quando acerta. E que tem também um elenco melhor, né, querendo ou não. Por mais que o Xavi Simons seja um jogadoraço, né, assim, é um jogador absurdo. É uma pena que ele não tenha tamanha consistência, né, porque acho que se ele tivesse, ele poderia estar num time bem maior que o nosso querido Spurs. Uma pena é ele estar no Tottenham, né? Não é ele, às vezes, ser meio irregular. Porque, por exemplo, até Trent Alexander-Arnold está sendo irregular no Real Madrid. O problema não é a pessoa ser irregular. O problema é para onde ela tá. Cara, eu vejo essa eliminação pro Tottenham como positiva. Porque para focar na Premier League e sair, porque tem 8 rodadas. Não era para esse time com esse investimento tá aí. Então, tipo, para sair essa... que, tipo, já devia ter caído bem e saído da Champions antes, mas já continuou, fez uma boa fase de liga. Tentaram, mas, mano, não pode o time do Tottenham estar em 16º colocado. Sabe? Eu acho que nem por nome de cada jogador, por nome de jogador, pelo investimento que tem, um time muito caro, nono, se não me engano, tá nos 10 maiores investimentos da Europa. E tipo, tá brigando contra o rebaixamento, contra o Nottingham, o Burnley, o Wolves e o West Ham. E o Leeds, vai. Não tem como isso. Não, pô. Imagina o elenco do Tottenham cair junto do elenco do Burnley cair. É um negócio assim. É um negócio que, no mínimo, tinha que ser bem estudado, né? E assim, o nosso querido Tudor, né? O grandioso técnico do Tottenham é um personagem tanto, né? Que grande personagem que o Tottenham trouxe, né? Perfeitamente. Que cumprimentou um cara aleatório em Enfield pensando que era o Arnizotti pelo simples motivo de ser. Parecia. Parecia. Mas aí você parece o Mike do Tasercraft, mas todo mundo sabe. Não, mas... Aí eu quero só voltar aqui um assunto. O poderosíssimo Sunderland está bem acima, então tem um desnível para ter essa noção. O Sunderland está em 13º, o Tottenham está em 16º. É verdade a informação que o cara que ele cumprimentou é do Tottenham? Não sei, não fui atrás. Eu ouvi essa informação que ele cumprimentou um cara, o careca lá, né? Que ele fazia parte do Tottenham. Ele não era do Liverpool. Se essa informação for verdade, é maluquice, pô. Companheiro de time. Não, exatamente. Isso não é doideira. Se isso for verdade, é maluquice, pô. É 100% maluquice.
Depois vou pesquisar e trarei essa informação enquanto o Enzo fala. Estou pesquisando essa informação, porque agora eu fiquei curioso. Não, mano, deve ser muito fake news que eu caí, porque se for verdade Exatamente. Não, é demitir o cara. É verdade. Mas é isso mesmo. Momento caricato antes do Liverpool e Tottenham, Igor Tudor, treinador dos Spurs, confundiu Arne Slot com um membro do gabinete de apoio aos jogadores do próprio Tottenham. Não, legal. É com isso que a gente acha que tem que passar para o próximo jogo. E, particularmente falando, pega um outro time espanhol. E... Nossa. E pega um outro time espanhol e um outro time inglês, que foi muito mais emocionante. Estava assistindo o jogo e falaram, não. Estava assistindo Barcelona e Newcastle e falaram, coloca Tottenham e Atlético. Eu falei, não. Mas bom, então depois de um jogo muito difícil, um primeiro jogo assim, bem complicado, foi 1-1 lá em St. James Park, o jogo ficou 1-1, com o Barcelona fazendo um gol de um pênalti bem duvidoso no final do jogo, que levou para o Camp Nou um pequeno confronto que podia entregar bastante coisa. A hora que o jogo começou, simplesmente tudo começou a ficar estranho. No fim, o placar agregado ficou 8-3, com 7 gols do Barcelona e 2 gols do Tottenham. Então, assim, um jogo bem complicado, o primeiro, e um outro totalmente esquisito, que foi esse segundo. E o Barcelona acabou passando, né? Então, não tem muito o que falar dessa maluquice sem ser a própria maluquice. E esse Newcastle, que Deus o tenha. Mais uma vez a Premier League tomando no orifício, né? Não é muita novidade o que vem acontecendo nessas oitavas. E o Enzo simplesmente desistiu da gravação, né? Estou aqui ainda, porém, com uma surpresa. Estou preparando uma surpresa. Perfeito. Enquanto isso, eu vou comentando sobre. Mano, até me perdi no jogo do meu Barcelona e Newcastle. Cara, eu acho que esse placar é muito mentiroso. Porque o Newcastle joga muito bem o primeiro jogo, né? Foi 1-1 lá no St. James Park. Em que o Newcastle merecia vencer, na minha opinião. E o segundo jogo no Camp Nou, o primeiro tempo é muito, muito pau a pau, assim. Tirando o pênalti no final, que eu acho que é a grande chave desse jogo, né? Que destrava o jogo. O Newcastle vinha bem pra caramba, tava marcando em cima. Tem o erro pro segundo gol do Newcastle, é um erro ali do lado da área, e o Newcastle já sai muito bem ali e já consegue arrumar esse gol. Vinha muito bem, mas aí o pênalti sai, o pênalti correto, né? E depois disso parece que os jogadores esquecem o que é o futebol. Abrem completamente o jogo pro Barcelona e o Barcelona aproveita, né? Em uma noite encantada do nosso querido Lewandowski. E do Rafinha, né? Bom falar do Rafinha também. Eu acho também que esse primeiro jogo teve um placar não favorável para o Newcastle. Acho que eles mereciam muito mais a vitória. E eu acho que se não tivesse sido, não sei se vocês viram o erro do Ronald Araújo pro primeiro gol do Newcastle, ele achou que tinha sofrido uma falta na área, ficou caído lá pedindo atendimento e o juiz não parou o jogo. E aí vem um contra-ataque do Newcastle e a bola vai justamente no cara que era pro Ronald Araújo e ele faz o gol por uma falta de marcação. E aí depois tem esse pênalti, que na minha opinião não foi pênalti também pro Barcelona, e o Yamal converte. E agora já nesse segundo jogo, acho que expõe muito a fragilidade maior desse Barcelona do Hans Flick, que é a zaga, né, essa linha alta, e eu acho que não tem surtido muito efeito. Eu acho que se fosse implementado um modelo de jogo um pouco diferente, com uma defesa um pouco mais sólida, assim, esse time poderia ganhar muito mais, como foi ano passado contra a Inter de Milão. Levou muitos gols por uma fragilidade besta, assim, que poderia ser resolvida.
mas dizer que também que o começo do jogo foi absurdo, foi muito parelho, mas teve um erro de passe do Yamal, de calcanhar, que ele tenta dar uma bola, tipo, numa zona de perigo, no campo deles, pressionado, ele dá um toque de calcanhar, que já era o segundo gol do Newcastle. E uma informação que eu vi, achei muito legal, que o Elanga, essa temporada, jogou 42 jogos e ele tinha feito um gol até agora. E ele meteu 2 no Barcelona. E aí, acho que o segundo tempo... Verdade, né? Que é um bom jogador também, o Elanga. É um bom jogador e tinha feito um gol até agora. E aí, é um bom jogador, realmente. Esse segundo tempo expõe muito o que é o Barcelona, que por mais que tenha essa fragilidade defensiva, faz muito gol, né? E aí tem as diferenças do Fermín Lopes, que é um cara que tem que ser exaltado também. Acho que ele fica muito na sombra do Yamal, do Rafinha, Lewandowski, Pedri, mas que é um jogadoraço também. E o próprio Yamal, o próprio Rafinha, Lewandowski destruíram o jogo e meteram 7 gols. Um absurdo. Eu acho que esse confronto passa bastante pelo Barcelona ter sabido sofrer na Inglaterra. Jogou mal, foi muito pressionado e conseguiu sair com um resultado positivo. Óbvio, teve o pênalti no final, um pênalti bem burro no final do Newcastle, no final do jogo, mas saiu positivo de lá. Algo que o Barcelona sempre sofreu historicamente na Champions League, que quando tá mal, sempre sofre. Sempre sofre, leva gol, coisa que tipo, você não via acontecer com o Real Madrid, né? Isso de saber sofrer. E levou o jogo para a Espanha com um placar muito bom, chegou com empate, conseguiu um empate fora de casa, levou o jogo para a Espanha e começa o jogo, aquela loucura, jogos que joguinho que todo mundo conhece do Flick, gol para lá, gol para cá, e consegue o pênalti no final do primeiro tempo. E o segundo tempo do Newcastle é muito estranho, o time morre, o time esquece de jogar bola e o Barcelona aproveita. A Rafinha joga muito, muito, muito bem, muito bem. Hoje, para mim, é o cara do Brasil, não tem para onde correr. E a Mal também joga muito bem para cima do Hall e, cara, jogo perfeito do segundo tempo do Barcelona. Que, inclusive, dos 4 tempos do mata-mata, das oitavas, jogou esse último tempo melhor. Jogou quando precisava jogar melhor, jogou. Queria, sim, perguntar. Aquele gol que o Yamal perdeu sozinho, aquilo lá deixa entregar? Assim, eu acho que não foi o Yamal, que primeiro tem a furada do Lewandowski. Então eu acho que o Yamal estava esperando que o Lewandowski não fosse furar essa bola, pegou meio de surpresa e de direito também, que não é a perna boa dele. E aí ele acabou errando. Mas é óbvio, é um gol que ele tinha que fazer. Cara, talvez seja uma opinião impopular. Ainda mais do jogo bom que o Lewandowski fez ontem, né? Ontem, porque a gente está gravando no dia 19, só para deixar claro. Mas para mim, o Lewandowski envelheceu muito esse ano, essa temporada. Não, impressionante. Impopular nada, não concordo com você. Porque, tipo, ontem foi um bom jogo, mas, tipo, ele me lembra o Ferran Torres agora. Não, mas o primeiro tempo dele foi horrível. Ele perdeu assim, 3 chances cara a cara com o goleiro. Até o primeiro gol dele, ele tava pavoroso. Aí ele fez igual como que é o nome? O de cabeça é mais básico, mas o segundo gol é um golaço, né? Não, e a torcida tava vaiando ele no fim do primeiro tempo. Então, todo mundo vai falar que ele fez uma ótima partida, porque, nossa, ele fez 2 gols. Mas, assim, eu vejo foi exatamente aquele dia que ele pegou. Foi cobrar um pênalti, mandou a bola, isolou a bola no pênalti e postou a foto lá, na hora que ele foi cobrar. Como se fosse, assim, a maior classe do mundo. É isso. O cara fez 2 gols, todo mundo olha os 2 gols, mas ninguém vê que ele tá horrível essa temporada. Horrível. Tá perna. Corinthians está esperando ele no São Paulo.
Então, cairia bem ali Não, no São Paulo ou é reserva do Caleri? não, acho que hoje em dia ele e o André Silva brigariam. Pra bater pênalti, assim. Pênalti pro São Paulo, acho que ele, não sei. Tem gente no São Paulo que consegue perder pênalti igual ele, então fica numa dúvida boa. O Lucas Moura com uma perna nova ou o Lewandowski? Não, agora não é mais perna nova, acho que agora a gente vai ter que falar de costela mesmo. Então, acho que a gente vai... Verdade, né? Então, bom, a gente vai agora caminhar para, graças a Deus, alguns dos últimos jogos. Arsenal e Bayer Leverkusen, que foi o primeiro jogo legal, foi 1-1. Assim, estava colocando uma fé no Bayer Leverkusen para simplesmente acabar com o Arsenal, que eu não aguento mais esse time. E na hora da volta, simplesmente foi um 2-0. Foi um jogo tranquilo, um jogo sereno. Arsenal fez o dele, Bayer Leverkusen fez o que conseguia e deu a óbvio, né? Cara, assim, é que não tem muito o que se falar vindo do lado do Leverkusen, né? Porque é um time que está em um processo geral de reconstrução, né? Agora, se a gente for pensar no Arsenal, o Arsenal tem 2 pontos, né? A defesa muito sólida, que eu acho que se fez nesse jogo novamente, e o outro ponto importante é o jogo chato, né? O jogo feio. Nossa senhora, que joguinho feio. Por mais que o gol do Eze seja um golaço, né? O gol do Eze, assim, um baita golaço. E eu acho que o Eze tem que ser esse jogador, né? Porque na ausência do Odegaard, o Eze tem que assumir esse protagonismo e eu acho que ele assumiu muito bem nesse jogo. Eu gostaria de ver mais o Eze assim e ver mais do ataque do Arsenal, né? Porque é muita jogada de bola parada sempre. É isso que salva o Arsenal juntamente da defesa sólida, né? Por isso que eu não coloco o Arsenal como um dos favoritos nessa Champions. Por mais que seja um time que venha muito bem na Premier League, fez uma fase de liga muito boa, mas eu não sei, tipo, ele não me dá o gosto de ver como o Bayern de Munique e o PSG dão, por exemplo. Eu acho que são dois times como você falou, Rafa, que exploram muito dessa bola aérea. O Leverkusen também tem essa bola aérea muito forte, tanto que o primeiro gol na Bayer Arena foi com uma bola parada, né? Mas realmente esse segundo jogo, e o primeiro também muito truncado, não teve tantas oportunidades assim para os dois lados. No segundo jogo foram 21 chutes do Arsenal e o Blauschwitz salvou muito o Leverkusen. Acho que ficou evidente assim o quanto o Arsenal pressionou, mas no fim é sempre a bola parada que resolve. Acabou não sendo isso nesse segundo jogo, então foi o recurso da bola de fora da área, né? O gol do Eze, puta golaço, e o do Rice também, que foi uma bola recuperada ali no meio campo, mas o Leverkusen, como o Cato disse, acho que não soube sofrer quando precisou, porque conseguiu segurar. Mas o Arsenal é um time muito forte, como você falou, tem uma defesa muito sólida e quando precisa coloca a bola no gol, seja de bola parada, de fora da área, porque tem muito jogador que consegue explorar isso muito bem. Bom, então acho que no geral é mais ou menos isso. Foi um grande jogo truncado. Então acho que para mim vamos falar do jogo mais importante da noite, né? Nessa noite de Liga dos Campeões da Europa, porque quarta-feira não é só de Libertadores, também é de Champions League. Liverpool e Galatasaray foi para mim um dos confrontos que marcou o dia. Não tava nem aí, tava 7-2 pro Barcelona. Eu falei, irmão, só quero ver do Liverpool, se o Liverpool vai conseguir virar o placar em Anfield. E assim foi. Na Turquia, o time perdeu de 1-0. Só que chegando em Anfield, com aquele You Never Walk Alone lindo de sempre, o time simplesmente colocou um 4-0 com o primeiro gol do grandioso capitão da Hungria, Dominik Szoboszlai. E, assim, para fechar o caixão, né, do time turco, de Gabriel Sara e Osimhen, que, coitadinho, Esse jogo foi bem... Acho que, assim, o problema mais não foi nem a questão do time ter perdido. Acho que foi mais de quem eles perderam.
né? Porque no meio do jogo aí tem alguns desfalques que vai ser um problema futuro. Mas o Liverpool acordou. Vai ser um time, assim, fez o clique para começar a voar essa temporada? Ah, eu acho que não, viu? Eu acho que eu acho que foi mais questão. Você tá achando que eu vou falar bem do Liverpool, né? Mas pelo contrário, jamais falarei bem desse time. Mentira, foi um bom jogo. Sei. Mas eu acho que foi mais questão do lado contrário. O Galatasaray jogou muito mal. Assim, não jogou. Não jogou, não apareceu pro jogo. O goleiro salvou umas 75 vezes. Tem aquele no início, né, do Salah, depois tem uma defesa em 2 tempos que ele faz. Depois tem uma. Mano, o cara já mudou de camiseta 7 vezes. Impressionante a sua velocidade e o roteiro que você fez da sua cabeça. Ou tá sendo só uma sorte aí também, né? Não, eu já Não sei. tinha feito tudo pra organizar, tá na minha cama aqui do lado. Então, mas o Galatasaray é muito abaixo, né? O Gabriel Sara, que a gente falou tão bem no primeiro jogo, né? Nesse segundo jogo não apareceu. Então, assim, muito abaixo o Galatasaray, e o Liverpool se aproveitou disso, né? Tinha que fazer um grande jogo e fez um grande jogo, assim. Os jogadores, acho que o elenco inteiro jogou bem, né? Acho que o Alisson foi o que menos apareceu ali, porque não chegou, né? Bola nele. Mas o Szoboszlai, como o Enzo gosta de exaltar, fez uma ótima partida, como ele já vem fazendo há tempos. O Salah, por mais que tenha perdido o pênalti, perdido aquele gol na cara, acho que fez um bom jogo, né? Deu uma assistência e fez um golaço, assim, um golaço mesmo. Eu acho que o Liverpool precisa mais desse Salah, né? Que não vem aparecendo tanto essa temporada e que na cabeça dele ele ainda é um grandioso craque, né? Então, acho que pra mim não teve a troca ainda da temporada passada com essa temporada, que a temporada passada pra mim era bola de ouro, simplesmente roubaram ele, mas ele ainda tá nesse processo, tá? Tem ainda as complicações do slot, né, da briga dele com o slot, então tá se tornando, acho que ele está começando a voltar um pouco mais. Por exemplo, foi aplaudido quando saiu do campo, então acho que ele tá começando a entender a posição dele, de não é mais aquele jogador estourado, né? Aquele jogador de ponta que fez tudo, mas ele tá entendendo o novo tipo de ser o veterano da equipe. Acho que vale ressaltar o segundo jogo do Liverpool. Primeiro, na minha visão, o Galatasaray usa muito do fator casa para ganhar jogos assim. Então, acho que essa vitória veio muito mais por um 12º jogador sendo a torcida do que um bom desempenho do Galatasaray, que até foi um jogo parelho no primeiro jogo. Agora, no segundo jogo, o Liverpool conseguiu ter muito mais vantagem, mais posse de bola, mais chutes no gol, e só não tomou mais por causa do goleiro do Gala. Acho que vale ressaltar também que do volante para frente do Liverpool, todos os jogadores participaram de gol. O Szoboszlai, Gravenberch, McAllister, Wirtz, Ekitike e Salah. Todos fizeram gol ou deram assistência. Então, acho que foi um jogo coletivo muito bom do Liverpool. Poderiam ter feito mais. E a nota do SofaScore do goleiro do Galatasaray foi 9,9. O cara catou muito e conseguiu evitar outros, 5 gols no mínimo do Liverpool. Eu acho que, só completando e usando a pergunta que o Enzo disse, eu não acho que é daí para frente o Liverpool, mas se tem um jogo para se inspirar é nesse jogo. É o jogo, sim, acho que o grande jogo da temporada do Liverpool, até pensando na questão de formação de elenco, né? Na montagem ali do time mesmo, porque sem o Isaac, eu acho que esse o elenco do Liverpool. Essa é a escalação titular do Liverpool. Funcionou muito bem, e eu acho que é um ponto muito interessante que o Beto traz, que todos os jogadores participaram, né? Eu acho que tem que se inspirar nisso, exatamente nisso. E destacar também, né, depois de muito tempo, uma boa partida da zaga do Liverpool, né? Que por mais que o Galatasaray não tenha apresentado tanto perigo assim, fez uma boa partida, né? Tanto o nosso querido desastroso Konaté, quanto o Van Dijk, né? Que é um pouco mais consistente, por mais que não seja uma grande temporada também. Sim, o Van Dijk é muito consistente, né? Sempre conseguiu apresentar ali bons números. E para mim o que mais me chama a atenção é o Kerkez.
Então, como parafraseando meu ídolo, Frederico Caldeira, de não conseguir enxergar o Kerkez, né, como o lateral titular, assim, não ter a figura do Robertson ali é muito complicado. E sempre havia críticas em questão do Kerkez, de que ele não era competente, de que ele não conseguia. Muitas vezes já vi, e eu mesmo já falei que eu queria trocar o Kerkez pelo Robertson, mesmo idoso, mas ele está se concretizando, ele está se consolidando como um bom lateral, e isso é muito importante para esse time do Liverpool, que enfrenta, né, alguns problemas defensivos, que para mim é o mais complicado, sem ser a questão de composição de elenco. Eu acredito que, concordando com o que o Rafa falou, eu não acho que essa vitória seja um divisor de águas para a temporada do Liverpool e agora eles vão ter uma ascensão absurda. Não acho que isso vai acontecer, mas é um sinal muito bom para as novas contratações do Liverpool, que gastou muito dinheiro essa temporada, e agora o Wirtz vem desempenhando bem, por mais que o Isaac esteja lesionado, ele estava começando a fazer alguns gols, o Kerk jogando bem, então acho que isso é uma notícia boa para quem gosta do Liverpool, como você, Cata. Acho que pode ser um ponto positivo para esse time. Cara, uma E coisa qual a que eu sua acho que opinião, atrapalha Enzo? muito, Sim. atrapalha muito o nosso grande Arnizotti é que, pô, o cara teve contratações pontuais que simplesmente o Isaac, que não joga quase nunca, Frimpong, que ficou bastante tempo lesionado, o Wirtz, que não joga bem o jogo, joga mal uns outros 10, tá ligado? Faz uns jogos medianos, isso atrapalha muito o trabalho dele, sinceramente. Salah que não está, tipo, não tá rendendo aquilo que já rendeu, isso faz muita falta pro ataque do Liverpool, muita falta. Mesmo que tenha feito um bom jogo até ontem. Então, Eu acho que ontem realmente é um ponto fora da curva, né? Mas eu queria perguntar a opinião do Enzo, né? O que ele acha para essa quartas de final contra o nosso grandioso PSG. o time Você do vai Liverpool tomar ano do passado, Vara ou do Dembélé? vou tomar do Chevalier. Que não jogou, tá? Foi o Safonov. Aliás, nota 10 o SofaScore pro Safonov. Não, é que eu só fui para fazer a rima, né? De Dembélé, Mas, Chevalier. Aqui é Sofá mas 9 quebra. mas do Kivara você passa longe, então. Preferindo a Napoli. Brincadeiras à parte, assim, é só pensar na questão da composição do elenco do ano passado. O Doué foi quando ele foi o destaque, né? Foi no jogo contra o Liverpool. Isso daí há um ano. Nossa, épocas gloriosas, mas bom. O elenco do Liverpool em questão de peça por peça era pior que a do PSG e foi um jogo muito disputado. Foi ali nos pênaltis, foi muito truncado. Então, assim, se mantiver, considerando que o PSG se manteve, foi um time assim que não teve tanta mudança, e o Liverpool teve muita mudança, e eu considero para melhor, essa presença aí de novos jogadores pode ser uma peça determinante para não se repetir o que aconteceu no passado. Vai ser um jogo difícil, a chance de perder é alta, mas a chance de ganhar também, não vou falar que é alta, porque o PSG está simplesmente voando, mas é uma ideia muito promissora. E acho que com essa Você frase... acha... Falei. Não, eu tinha mais uma pergunta. Fala. Você acha que se ano passado o Guneneca estivesse no gol do Liverpool estaria passado, estaria na final da Champions? Se fosse igual a Holanda na Copa do Mundo, que só bota um goleiro para defender pênalti, provavelmente. Porque então você não confia no Hugo nos 90 minutos, né? Os 90 minutos seria o Alisson. Nos 90 minutos seria o Alisson. É que o que o Alisson fez contra o PSG no passado foi absurdo. Aquilo lá foi insano. É que assim, tem que pensar que os 90 minutos ali continuam sendo o jogo, né? Pênalti é pênalti. Sim. Não que não estejam no mesmo jogo, obviamente, mas acho que tempo corrido. Então, bom, acho que é essa frase que eu vou deixando aqui. A gente vai chegando para o fim do programa. Agradeço muito vocês que conferiram essa resenha
longo, porque foi um programa que a gente teve que enxutar vários confrontos, não foram só a cada 2 semanas, né? A gente fez esse atraso. Então, esse é mais um Resenha FC, e ainda vai vir muito, porque estamos indo para as quartas, e a gente agradece muito, todo o apoio de vocês é fundamental. Então, Biel, fale para eles o que eles têm que fazer agora. Cara, seguir a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, o @ é _bitaco_bem. Fica sempre ligado no nosso Instagram, no nosso YouTube, que estamos postando muito mais conteúdos. Estamos agora trabalhando com Reels, com Shorts, vídeos curtos com temas diferentes, como a gente falou sobre os 83 pontos do Adebayo no jogo do Heat. Teve sobre a convocação da seleção. A gente está trabalhando agora bastante com o Spotify e por aí vai. Então, bom, é isso aí. Eu queria agradecer muito aos meus irmãos que estão aqui comentando comigo, por mais que alguns silêncios simplesmente foram resenhas, assim, foram importantes para o andamento do episódio. Então, muito obrigado, Biel, Rafa e o nosso guerreiro estreante Beto, e é sempre pela parceria. Valeu. É isso, né? É muito bom sempre estar aqui mais uma vez. Tomara que a próxima seja vocês no estúdio, se Deus quiser, né? Mas Deus quer. Então é isso, e tomara que, né, as quartas de final da Champions já estejam no estúdio, né? Pra gente gravar de forma mais harmoniosa. Esse episódio contou com a apresentação de Enzo Cato, comentários de Rafael Fernandes, Gabriel Oliveira e Beto Botoso, apoio de José Benedito Guerreiro e Karina Farias. Realização e tá tudo bem. Falou!